Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos falar sobre autistas na igreja. Será que estamos preparados para receber essas famílias? Sejam bem-vindos. Estou feliz de estarmos aqui para tratarmos desse assunto tão importante, né, para a nossa realidade da igreja, para a nossa sociedade. Temos aqui, as pessoas estão entrando, a gente vai aguardar aqui mais alguns minutos para iniciarmos o nosso conteúdo. Enquanto isso, vocês podem colocando aí de onde que vocês são, se vocês trabalham no departamento infantil, qual que é a realidade da igreja de vocês têm recebido famílias com crianças autistas, para a gente ter um momento de reflexão sobre o papel da igreja de acolher essas famílias. Temos mais pessoas entrando. Eu vou já me apresentando, antes da gente começar a live. Eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga, trabalho na rede privada de uma escola com alunos autistas. E eu quero trazer hoje para a nossa live a experiência que eu tenho diariamente com essas crianças e o resultado que eu posso ver diariamente quando a gente faz as intervenções acertadas, né, de forma correta, quanto que é benéfico para essas crianças e que a gente também pode fazer dentro da igreja. Temos mais pessoas entrando. Boa noite. O objetivo dessa live hoje não será passar conteúdo teórico, conceitos sobre o autismo. Eu já fiz isso em outra ocasião. Hoje eu quero conversar com vocês para chamar a nossa atenção sobre a necessidade que a igreja tem de receber essas crianças e essas famílias, de acolher, porque são pessoas que realmente precisam de um lugar de apoio e de compreensão, e a gente sabe que esse lugar deve ser a igreja. Então, nos últimos anos, a gente tem percebido que tem crescido muito o diagnóstico de crianças e adolescentes autistas. Recentemente saiu uma pesquisa, nesse ano de 2023, que dizia que a cada 36, no grupo de 36 crianças, um é autista. E é um número grande, que a gente sabe que vai aumentar. E a gente sabe que tem leis que asseguram o direito, né, dessas crianças, desses adolescentes. E a sociedade, aos poucos, apesar de a inclusão ainda ser um desafio para nós, a sociedade, aos poucos, tem se adaptado a essas leis, tem os seus ambientes, os seus espaços, sejam públicos ou privados, tem se preparado para receber essas crianças. Agora eu pergunto para nós, a minha pergunta de hoje para nossa reflexão é: e a igreja? Será que a igreja está preparada para lidar com essa realidade? Como que nós, como cristãos, temos se preparado para receber essas famílias? O ano passado, chegou uma mãe com uma criança autista na nossa igreja, entre 5 e 6 anos, e ela chegou até mim e falou o seguinte: Miriam, eu não estou conseguindo nem desfraldar o meu filho. Será que eu vou conseguir fazê-lo entender o amor de Deus pela vida dele? Será que eu vou conseguir ensinar para ele quem é Jesus? E a minha resposta para essa mãe foi a seguinte: nós estamos aqui para te ajudar nesse papel de ensinar o seu filho sobre Jesus e sobre o amor de Deus pela vida dele.
Mas a minha resposta para essa pergunta, será que como igreja nós estamos preparados para recebê-los? E eu digo para vocês, se eu não soubesse, se eu não tivesse essa experiência de lidar com as crianças no dia a dia, e eu não soubesse fazer as intervenções assertivas com essa criança, não seria possível alcançar o coração dessa criança. Eu não saberia falar para ela numa linguagem que ela precisa ouvir, numa abordagem apropriada, né, para uma criança que está dentro do espectro autista, e não conseguiria alcançar o coração dessa criança. Consequentemente, essa mãe não ficaria conosco na igreja. Então, quando a gente não está preparado para receber essas crianças autistas, é um coração que eu deixo de alcançar, é um coração que deixa de conhecer quem é Jesus, qual é o plano de salvação para a sua vida, e é uma família que a gente não consegue fazer com que permaneça na nossa igreja, porque a família não está recebendo o acolhimento e o apoio que precisa naquele momento. Então, o nosso papel como igreja é olhar para essas crianças como criação de Deus. A gente não pode olhar como peso ou como um problema para nós, porque vai chegar na minha sala e eu não sei o que fazer. Então a gente precisa acreditar que também que essas crianças são capazes de conhecer o seu Criador, de ter um relacionamento com Ele, e são capazes de entender, né, o amor de Deus pela sua vida. Não importa qual é o nível de suporte, quais são as comorbidades que essa criança tem, não importa se é uma criança não verbal, porque mesmo sendo uma criança não verbal, a gente consegue mostrar a verdade do Evangelho para essa criança. É claro que a gente tem um papel muito importante a fazer, tem um trabalho para que a gente precisa desempenhar para que isso aconteça. Então, se a nossa sociedade tem, aos poucos, como eu disse, se preparado para acolher e para receber essas crianças, o nosso papel como igreja também é saber acolher essas famílias e estar preparados para lidar com essas crianças. Se a gente sabe qual é o papel da igreja, que é mostrar o amor de Deus, não é isso? Como é que a gente faz com que a nossa igreja seja um ambiente acolhedor, um ambiente inclusivo para essas famílias? Eu já sei que eu tenho, nós sabemos que a igreja tem um papel, né, importante a desempenhar com essas famílias. O que nós podemos fazer para que essas famílias encontrem na igreja esse lugar acolhedor e que elas tanto precisam? Muitas vezes a gente não sabe o que fazer com as crianças autistas porque a gente não tem informações sobre o espectro. E as crianças chegam até nós no departamento infantil, e se a gente não sabe o que, não conhece as informações, não temos as informações sobre o espectro, a gente realmente não vai conseguir atingir aquela criança, porque a linguagem é diferente, muitas vezes a atividade será diferente. E qual vai ser a consequência disso? Ou, como eu falei para vocês, a família não vai ficar conosco, ou a criança estará ali na sala, mas a gente não vai conseguir alcançar, né? A gente não vai conseguir desempenhar um trabalho ali de alcançar o coração daquela criança, fazendo as adaptações que ela precisa. E o que a gente precisa entender? Que, como pais, a gente sabe que criar filhos é um desafio. Eu costumo dizer que o mundo não gira ao redor dos nossos filhos, mas a nossa vida gira. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ver os horários, se vão bater com os horários do filho, de escola, de médico, de tarefas de casa e de tantas coisas. E os pais que têm uma criança dentro do espectro autista, esses desafios são ainda maiores. Há aquela questão de como que os pais pensam, será que o meu filho vai adquirir uma autonomia? Como que vai ser a inclusão dele na escola? Será que ele vai fazer amigos? Será que ele vai conseguir se desenvolver dentro do esperado? Vai adquirir habilidades? Temos também aquelas questões burocráticas de convênio, de não liberar
acesso, né, ao tratamento, às terapias que a criança precisa. A gente tem também um índice de divórcio muito grande entre pais de crianças autistas, porque a dedicação é muito grande, tem questões financeiras também envolvidas aí, porque o custo com o tratamento dessas crianças é muito grande. E tem famílias que não têm um suporte, não tem pessoas que ajudem. Então, quando elas chegam na igreja, muitas vezes a gente não tem a informação necessária. Você vê uma criança autista lá no momento de crise, essas famílias recebem o quê? Um olhar de julgamento, ou porque o pai e a mãe não estão sabendo educar, não estão sabendo impor limites. E esse não é o nosso papel. O nosso papel é acolher e compreender essas famílias. E eu já ouvi casos também, além de pessoas que não são acolhidas, a gente sabe que não é uma coisa proposital, muitas vezes é realmente pela desinformação, mas acontece muito de famílias que chegam na igreja e a criança autista faz barulho no culto e muitas vezes alguém olha torto, ou também tem aquela questão de pessoas que falam, ó, vamos orar para Deus curar o seu filho. A igreja muitas vezes tem falhado por não saber acolher, né, esses pais e essas crianças. E a gente não pode, mesmo não tendo todas as respostas para o autismo, que é um transtorno, um espectro que traz muitas características, embora as crianças apresentem características comuns, mas os níveis são diferentes, a manifestação dos sintomas são diferentes. Então, realmente é um desafio e o que nós precisamos fazer é buscar informação. O autismo não é uma doença, é um funcionamento cerebral diferente. Então, se essa criança tem um cérebro que funciona diferente, ela vai manifestar comportamentos diferentes e comportamentos que vai chamar a nossa atenção. E se eu não tenho as informações necessárias, eu não vou saber acolher essa criança no momento que ela precisa, dentro da igreja, no culto, fazendo um barulho, ou no departamento infantil, brincando enquanto a gente está contando uma história. Realmente a gente vê a necessidade de olhar para essas crianças, de olhar para essas famílias realmente como com amor e olhar para elas como criação de Deus, tá certo? Então eu falei agora nesse início que a gente tem uma responsabilidade como igreja. Já nos conscientizamos disso, né? Chamei a nossa atenção para isso. E agora o segundo passo. Como que eu posso tornar a nossa igreja inclusiva, preparada para receber e ensinar as crianças autistas? O primeiro passo que a gente precisa seguir é preparar o departamento infantil, é treinar a equipe para saber o que fazer com essa criança. Uma vez chegou uma mãe para mim com a criança autista dentro da sala e normalmente há uma insegurança, porque as mães sabem que seu filho tem um comportamento diferente, que exige uma atenção diferente. Então há uma insegurança. Será que as pessoas vão saber o que fazer com meu filho? E a mãe entrou e relatou, meu filho é autista, ele é não verbal, ele gosta disso, ele não gosta daquilo. E eu pude me apresentar para ela, mostrei a nossa satisfação em recebê-lo no departamento infantil e mostrei que nós estávamos preparados para receber essa criança, que nós iríamos respeitar as particularidades dela, mas que a gente iria estimular o potencial que ela possui de entender a mensagem que é pregada na igreja. E até hoje essa criança tá com a gente. Eu vou relatar depois um pouquinho da nossa experiência, de como foi o processo de inclusão dessa criança, de respeitar o tempo dela, as particularidades dela. E a gente tem visto muitos avanços que alegram muito o nosso coração. Então, o primeiro passo para que a gente torne a nossa igreja esse local acolhedor para essas famílias, treinar a equipe. Mas não para por aí. A gente precisa também chamar a igreja para essa responsabilidade. A gente precisa levar a informação também para a igreja, para os membros, para os obreiros, para a equipe de recepção, a todos os departamentos que fazem parte ali, que formam a nossa comunidade
religiosa precisam ter essa consciência inclusiva. Uma vez eu ouvi uma situação de que chegou uma família na igreja com uma criança autista. E uma das pessoas da igreja acompanhou a criança autista até o departamento infantil. Mas a criança autista tem algumas particularidades, né? Muitas vezes tem lá suas estereotipias ou fica fazendo alguns barulhos. E essa pessoa achou que a criança poderia atrapalhar o andamento da programação no Ministério Infantil e não foi muito receptiva, né, com essa família, com os pais, pedindo para que ficasse com a criança, não no departamento infantil, mas num local mais isolado ali, enquanto os pais assistiam o culto. E eu pergunto para vocês, será que uma família que chega na igreja e recebe essa recepção, enfatiza aqui, não de forma proposital, mas assim, realmente por desinformação, essa família se sente acolhida? Essa família vai querer voltar para estar ali com seu filho? Porque se a gente não recebe bem a criança, consequentemente, não estamos recebendo aquela família. E essa necessidade de envolver toda a igreja. Eu tenho uma prima que ela teve o filho diagnosticado com autismo, entre 2 e 3 anos, e o pai dela é pastor dessa igreja. E ela falou que enquanto estava na busca ali pelo diagnóstico, já tinha suspeita, mas estavam ali na investigação, as pessoas olhavam para ela, para a criança, com um olhar assim de julgamento, né? Porque a criança está fazendo barulho, ou porque a criança está tendo um comportamento que não deveria ter dentro da igreja. E com certeza isso entristece qualquer pai, porque não é uma situação fácil. E aí, quando eles receberam o diagnóstico, ela pediu para que seu pai, que é pastor, levasse a informação lá no púlpito, que o autismo, que essa criança autista, ela iria apresentar algumas características diferentes, que as pessoas precisavam olhar com um olhar mais compreensivo, mais tolerante, que embora não fosse uma doença, apresentava ali algumas características que as pessoas não estavam acostumadas a conviver ali dentro da igreja. E a partir do momento que o pastor fez isso, que mostrou para a igreja o que era o autismo e os comportamentos diferentes e qual era o papel da igreja diante dessa criança e diante dessa família ou de qualquer outra, a minha prima relata que mudou. Ela se sentiu muito mais acolhida, se sentiu mais compreendida pelas pessoas, as pessoas se tornaram mais pacientes e tiveram um olhar muito mais compreensível com a criança e com os comportamentos. Então a gente não pode jogar a responsabilidade para o departamento infantil, a gente não resolve, a igreja precisa estar envolvida nesse processo. Em relação ao departamento infantil, nós vivemos uma experiência recente na igreja, no departamento infantil. Eu estava sozinha na sala, nesse dia a auxiliar não tinha ido, e nós recebemos um dos nossos alunos autistas. E eu estava contando a história, e o aluno autista foi em direção aos brinquedos e fez alguns barulhos, e a turma se voltou para ele. E eu falei o seguinte: crianças, olhem para mim, fulano tá bem, depois eu vou lá conversar com ele. Podem olhar para mim que eu vou continuar contando a história. E uma das crianças falou assim: deixa, ele é autista. E aí foi um momento que eu encontrei e percebi a necessidade de falar com eles sobre a condição do amigo. Eu nunca tinha falado que esse amigo é autista, mas as crianças, as famílias da igreja têm alguma informação, mesmo que superficial, sobre o autismo e percebem os comportamentos diferentes. E aí eu perguntei para eles: o que vocês entendem sobre o autismo? Falei para eles, aí as crianças começaram a responder. As crianças autistas, elas não ouvem, elas não falam, elas têm um negocinho no olho, que elas não gostam de luz, elas são bravas. E aí eu fui deixando eles falarem, fui ouvindo o que eles sabiam a respeito do autismo. E aí quando eles terminaram de falar, expliquei para eles o que era o autismo, que era um funcionamento cerebral diferente, mas que a criança autista gostava de brincar, a criança autista ouvia e entendia o que a gente falava,
E aí falei de outras características que eles tinham mencionado naquele momento. E no final da nossa aula, no momento ali livre de brincar, pela primeira vez o grupo se dirigiu àquela criança para brincar. Então isso nunca tinha acontecido porque as crianças não sabiam o que fazer com aquela. Achavam que eles não ouviam, achavam que eles não estavam entendendo. Então a gente vê até mesmo entre as crianças a necessidade de terem as informações necessárias. A gente não precisa rotular, a gente não precisa criar estereótipos ou limitações, ele faz isso, ele não consegue, só mostrar as diferenças. E eu até usei um exemplo que tem uma das crianças que a mãe é deficiente físico e é usuária de cadeira de rodas. Eu falei para as crianças, se eu olhar para a mãe da fulana, é algo visível, eu percebo de imediato que tem alguma coisa diferente. Se eu olhar para uma criança autista, eu não percebo de imediato, mas ela vai ter alguns comportamentos, mas é importante perceber que são crianças como vocês, que vão gostar de brincar. E eu fiquei muito feliz e emocionada que no final houve a interação ali da criança com a turma. Esse menino autista não fala, mas ele interagiu e a gente brincou de peteca e foi um aprendizado para toda a turma. Então isso foi uma prova mesmo de que a gente não pode ter receio de falar sobre o autismo, porque não é uma moda, não é algo que vai passar, é uma realidade presente na nossa sociedade, dentro das escolas, dentro da igreja, e a forma da gente lidar com o espectro é realmente através da informação, incluindo toda a igreja. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, quando chega uma criança autista na igreja, a gente não pode subestimar a capacidade dessa criança. Eu não posso subestimar a capacidade de compreensão dela sobre Deus, sobre Jesus, sobre o amor de Deus pela vida dela, sobre o plano de salvação. É um desafio, sim, ensinar crianças autistas, porque eles são muito mais literais e a mensagem do Evangelho a gente sabe que não é muitas vezes algo simples, né, para a gente expor para uma criança, mas se eu tiver as informações sobre as características do autismo, se eu perceber que se eu usar um recurso visual, se eu perceber que eu usando a linguagem apropriada para alcançar o coração da criança, isso é possível. Então, o que eu aprendo na minha experiência na escola e que eu posso trazer para a igreja é que a gente não deve subestimar a capacidade dessas crianças e muitas vezes, mesmo aquelas crianças não verbais, elas entendem muito mais do que a gente imagina. E às vezes a gente vai deixando porque é uma criança que não está ali muito na interação ou na comunicação. Se a gente parar para dar uma atenção específica ali para aquela criança, pode ser que a gente se surpreenda. E em relação ao acolhimento dessa criança, foi muito positivo. A mãe é muito aberta para isso, ela não tem receio, né, de expor a sua criança, ela sabe, inclusive quando ela chegou até nós, ela foi a primeira a relatar, porque ela sabe que que as pessoas que ficam com o seu filho precisam saber para que saibam também como acolher e como agir com aquela criança. Mas o contrário também acontece. E eu respeito muito, porque eu sei que não é um processo fácil. Acompanho algumas famílias que estão ou na recém-descoberta do autismo, ou ainda na busca. E eu sei que não é um processo fácil, porque não está nos nossos planos ter uma criança autista. Não que isso seja um problema, o problema somos nós que, pela desinformação, não sabemos o que fazer com essa criança. Mas eu digo que quando não está nos nossos planos, é porque a gente precisa, os pais que têm uma criança diagnosticada, elas precisam parar e repensar todos aqueles planos que foram feitos para sua criança. Então, será que é uma criança que vai ter autonomia? Ela vai conseguir ser alfabetizada? Tem muitas questões que envolvem e muitas vezes na tentativa de proteger os seus filhos, os pais acabam se fechando, então preferem que as outras pessoas não saibam que a sua criança é autista.
E como eu disse aqui, eu respeito, mas não é algo que ajuda a criança. Então, quando os pais chegam até nós e expõem a situação, fica mais fácil para a gente trabalhar com o grupo a questão do respeito às diferenças, da aceitação e mostrar que Deus fez todas as crianças, ainda que de formas diferentes, e que o amor dele é igual por todas. E é uma coisa também que a gente precisa trabalhar com as famílias, né? E às vezes alguém me pergunta, Miriam, eu tô no departamento infantil e percebo que essa criança tem características, mas os pais são resistentes quando a gente sinaliza isso. Eu digo para vocês que a gente não pode chegar e falar, olha mãe, olha pai, o seu filho, ele tem características autísticas, procure um médico. Isso pode assustar. Mas é importante que a gente sinalize para os pais, sim. Olha, a gente está aqui convivendo num grupo de crianças que tem a mesma faixa etária, nenhuma criança é igual a outra, mas existe um padrão, né, que é esperado ali no desenvolvimento da criança, e a gente percebe que o seu filho há alguns comportamentos diferentes, então conversa com a pediatra, mostra para ele, para esse profissional, se você percebe. É importante que a gente sinalize, porque muitas vezes a igreja é o primeiro contato que aquela família, que aquela criança tem ali no meio social. A criança ainda não foi para a escola, não tem outras crianças na família. Então a igreja, até nessa questão, pode ajudar e ajuda muito quando a igreja não se omite e de forma muito respeitosa, com muita sensibilidade, consegue sinalizar para os pais essas diferenças que existem. E o que a gente precisa mostrar para os pais? A gente precisa fazê-los acreditar, a gente deve acreditar que podemos ensinar o amor de Deus para essas crianças, mas só isso não é suficiente. Eu preciso fazer com que esses pais também acreditem nisso, porque muitas vezes, diante ali de tanta demanda do dia a dia, é algo que passa despercebido para algumas famílias. Então a igreja, essas famílias precisam contar com o nosso apoio, com a nossa parceria de que, estamos juntos para ajudar o seu filho, para ensiná-lo a conhecer o amor de Deus. O que a gente precisa saber para ensinar as crianças autistas? A gente precisa compreender o seguinte: cada criança aprende de uma forma. Crianças típicas e atípicas, cada criança aprende de uma forma. Tem crianças que elas são mais visuais, tem crianças que são mais auditivas, tem crianças que são mais táteis, que precisam lá pegar algum material concreto. Isso vale também para as crianças autistas. E o que eu preciso enfatizar? Que se uma criança autista não está aprendendo da forma que eu estou ensinando, preciso mudar essa estratégia. De repente, o que está funcionando para toda a sala não vai funcionar para aquela criança autista. Então, eu preciso olhar para essa criança com um olhar carinhoso, um olhar sensível, um olhar atencioso, sabendo que, de repente, ela não vai aprender daquele modo que eu estou acostumada. A criança chega, senta, eu conto a história. Muitas vezes não vai ser assim. Eu tenho uma experiência no departamento infantil de um aluno que chegou na nossa igreja, autista não verbal, nível 2 de suporte. Primeiro dia que ele chegou na igreja, era o momento do lanche. Então as crianças estavam lanchando, a mãe entrou, conversei um pouco, ela foi embora e ele lanchou ali, ficou aquele momento ali conosco. E aí todos os outros domingos que ele aparecia na igreja, a primeira coisa que ele fazia era pegar o lanche. E eu fui deixando, porque eu sei da importância da rotina para uma criança autista. O tempo foi passando, semanas, meses, e ele na mesma, pegando o lanche e as crianças fazendo atividade, contando história. E eu deixei, porque eu sabia que ele precisava daquilo.
Até que um dia, depois de meses, ele foi direto pro brinquedo. Também deixei. Já houve uma mudança, ele não estava mais ali voltado só pro lanche. E aí, nesse dia que ele sentou lá para brincar, depois eu sentei ao lado dele e eu consegui contar uma história para ele sobre a criação. Ele em nenhum momento estabeleceu contato visual comigo. Ele estava ali distraído, entre aspas, mas ele estava entendendo sim o que eu estava falando, o que eu estava falando. Então, o respeito às particularidades da gente perceber que o grupo que essa criança vai ser diferente do grupo. E muitas vezes esse tratamento diferente que a gente vai dar a essa criança não é para favorecer, mas sim para que a gente consiga fazê-lo se sentir parte do grupo. Porque se eu não deixasse naqueles meses que ele fosse direto para o lanche, era possível que ele se desregulasse, que ele tivesse uma crise. Era possível que, de alguma forma, ele criasse uma aversão à minha pessoa ou ao departamento infantil, porque na cabeça dele, ele podia comer. Ele entrou ali no primeiro dia comendo porque não ia mais comer. E aos poucos, ele foi percebendo que existia uma rotina ali. E nesse momento de poder sentar ali no chão com ele, mostra para mim quanto que eu preciso olhar para essas características com respeito e sabendo que um dia, trabalhar com autistas exige uma flexibilidade, existe uma persistência, porque muitas vezes a gente quer um resultado imediato. E com as crianças autistas, ou mesmo com as não autistas, não funciona dessa forma. E a gente precisa respeitar o tempo delas. Teve um outro momento desse mesmo garoto, depois de... A gente estava num momento da história, e a primeira vez que eu consegui contar a história foi sentada ao lado dele e ele brincando. E aí teve outro domingo que nós sentamos no chão, colocamos a almofada para esse momento da história, e eu chamei. Ele não demonstrou interesse, deixei, não forcei, fomos lá com as outras crianças, até que teve um outro momento que ele, de forma espontânea, sentou lá e participou da história por alguns minutos. E eu vou falar para vocês, eu não tenho palavras para descrever a minha alegria quando eu vejo isso acontecendo. Foi um processo fácil? Não foi. Não foi do dia para a noite. Se eu falar para vocês que foi do ano passado e que essa criança conseguiu sentar junto com as outras crianças para ouvir a história, foi ontem, domingo, que foi a primeira vez que isso aconteceu. Então a gente vê pequenos progressos, mas que significam muito para essas crianças que encontram tantas dificuldades, né? E eu sempre digo, tanto na escola, quanto nas conversas que eu tenho com outras pessoas sobre o autismo, que quando a gente não sabe o que fazer com essas crianças, a gente gera um sofrimento desnecessário na vida delas. São crianças que já enfrentam, né, tantas questões, dificuldades ali na socialização, na comunicação. E se elas chegam num ambiente que a pessoa não respeita as características, conhece, mas não respeita, quer impor de certa forma, não, porque aqui todo mundo senta, essa criança também vai sentar. A gente não está sendo acolhedor com essa criança e nem está fazendo uma abordagem correta que vá possibilitar ali o desenvolvimento dela e até mesmo com que ela se socialize dentro das dificuldades que uma criança autista possui. E muitas vezes, como a gente não tá vendo os resultados de imediato, a gente pode achar que o nosso trabalho não está funcionando. Mas funciona, irmãs. Irmãos, o importante é que a gente tenha essa persistência de saber que não é um trabalho do dia para a noite, não é um trabalho instantâneo. E tem também uma outra característica que precisa muito ser trabalhada, que precisa ser
que as pessoas que trabalham com crianças autistas precisam apresentar é a flexibilidade. Eu preciso saber o momento de chegar para uma criança autista e dar um comando. Olha, agora não é para fazer isso. Agora você não é para colocar a massinha na boca. Ou não é para fazer isso porque você vai se machucar. E eu preciso saber o que é importante para que aquela criança se sinta parte do grupo, para que ela se sinta acolhida, para que ela perceba que ela é uma criança que é valorizada e que é respeitada, com coisas que eu posso deixar passar. Eu posso contar uma história para uma criança autista que está sentada ao chão porque ela está com um brinquedo? Não, eu não posso, porque a criança não está prestando atenção em mim. Quem conhece as características do autismo, a gente sabe que eles têm mesmo essa dificuldade no contato visual e muitas vezes para eles estabelecer esse contato vai gerar um desconforto, então eles preferem aguçar aqui o ouvido em vez de estabelecer esse contato, mas eles estão ali, sim, prestando atenção, assimilando o conteúdo que a gente está falando. Isso é muito importante para que a gente consiga fazer com que essas famílias encontrem na igreja esse ambiente acolhedor, esse ambiente que envolve amor, que compreende as lutas que essa família enfrenta. Então a gente precisa estar realmente preparados para lidar com todas essas questões, que, repito para vocês, não é fácil, é desafiador, mas quando a gente percebe que essas crianças são criação de Deus e que a gente pode sim trabalhar com elas, a gente se envolve e percebe, opa, vamos continuar que o trabalho está dando certo. E eu coloco essa reflexão aqui pra gente, chamando a igreja, todos membros da igreja, sejam pessoas que trabalham no departamento infantil, sejam obreiros, sejam pessoas da recepção, da cozinha, é preciso que todos estejam envolvidos com a inclusão e com o acolhimento dessas crianças, para que eles possam encontrar o apoio e o acolhimento que eles precisam. Eu vou abrir um momento para perguntas. Quem tiver perguntas, por favor, para que a gente possa tornar a nossa live mais prática, trazendo mais informações de situações práticas. Eu vou abrir um tempo para perguntas. Vocês podem enviar aqui. Eu estou à disposição para responder e para compartilhar a minha experiência, tanto na igreja quanto na escola. Temos uma pergunta aqui. Um assunto como esse, então, pode ser falado num domingo também, como você comentou? Não apenas numa programação de sábado? Sim, eu acredito que pode ser sim abordado com a igreja. Não precisa ser num tempo longo, mas a gente precisa conscientizar sim. Falar brevemente sobre o autismo, sobre leis que protegem, né, os direitos, que asseguram os direitos da pessoa com autismo, e a igreja precisa, assim como a sociedade, os espaços públicos e privados têm se preparado para receber essas famílias, a igreja também precisa. Então é um assunto que, na minha visão, pode sim ser abordado no púlpito, no sábado, no domingo, no dia que for que a igreja estiver ali reunida, para chamar a igreja, a responsabilidade e chamar mesmo a igreja a despertar essa necessidade de realmente conhecer para acolher e compreender essas famílias que chegam até nós e que nos próximos anos
serão ainda mais intensas esse aumento, o diagnóstico, mais famílias chegarão. E se essas famílias chegam até nós e não encontram o que precisam, elas não vão voltar mais. Mas se elas encontram, se elas percebem que a gente está comprometido com o desenvolvimento dos seus filhos, físico, emocional e espiritual, é uma família que vai permanecer ali com a gente e vai também divulgar esse trabalho e outras famílias chegarão. Vamos para a próxima pergunta. De que forma devemos abordar os pais? Essa pergunta aqui veio da Vânia. Vânia, é um assunto delicado, muitas vezes os pais ficam na defensiva, não aceitam quando algum professor do departamento infantil ressalta ali algumas diferenças, mas eu acho que o nosso papel realmente é ajudar essas famílias. E se a gente que está ali trabalhando com as crianças percebe que tem comportamentos diferentes que podem se enquadrar no espectro do autismo, eu entendo que é necessário que seja sinalizado para as famílias. Com muito respeito, com muita sensibilidade, não chegando e falando, olha, seu filho pode ser autista, isso pode assustar, mas é importante sinalizar que existem comportamentos ali que estão chamando a atenção dos professores que lidam com aquela criança e pedir para que os pais conversem com o pediatra, que sinalizem aqueles comportamentos que chamam a atenção ali, que a família busque realmente um apoio, uma orientação médica. Não acredito que devemos se omitir disso. Muitas vezes os pais se fecham, ficam chateados, mas acho que a gente deve sim sinalizar. Tá bom, Vânia? Rodrigo pergunta: você acha que seria importante criar um grupo de apoio aos pais? Ótima pergunta, Rodrigo. Com certeza sim, porque muitas vezes os pais chegam na igreja e eles estão perdidos, eles estão cansados fisicamente por toda a demanda que essa criança tem, a rotina da família, eles estão sobrecarregados emocionalmente. Então os pais chegam ali para nós de uma forma, como que eu posso dizer, muito fechados, muito retraídos, muitas vezes desconfiados, porque essa família lida com muitos desafios, muitas vezes com muitos julgamentos. Essa família não encontra nos lugares que vai o apoio que precisa. Então, se a família chega na igreja, muitas vezes ela não pede ajuda porque ela não sabe como pedir ajuda. Se a igreja mostra que tem um grupo ali que sabe o que fazer e que está disposto a ajudar, isso aí vai ser essencial para que essa família receba essa ajuda e consiga dividir muitas vezes a carga que leva. Tá certo, Rodrigo? Vamos ver aqui, tem alguns comentários, deixa eu ver se eu consigo ler. Tem alguma pergunta? O professor Rai pergunta aqui pra gente: ter essas orientações já seria um pontapé inicial. Como ter mais conhecimento sobre esse assunto? Professor Rai, eu dei um treinamento lá na igreja que eu faço parte sobre o que é o autismo, quais são as principais características do autismo e qual é a abordagem correta, a forma correta de lidar com essas crianças, de fazer ali algumas intervenções. Então, hoje eu não abordei essas questões que são muito importantes, sim, é um conhecimento indispensável para quem lida com as crianças e para quem está dentro da igreja para acolher essas famílias. Então eu diria que para ter esses conhecimentos sobre o assunto, a gente precisa treinar a equipe levando alguém que traga essas informações sobre o que é o autismo, como lidar com as crianças autistas quando estão com crise, quais são as características que eu preciso conhecer quando eu recebo uma criança. E muitas vezes a gente enfrenta a dificuldade de chegar à família e não querer sinalizar que a criança é autista. E é importante porque se a criança autista tem uma hipersensibilidade ao toque e eu que estou no departamento infantil não conheço essa característica, eu posso tentar abraçar essa criança, ter ali algum contato físico
que pode desencadear ali uma crise. Então é importante sim que todos conheçam essas características e que os pais também percebam que quem vai ficar com a sua criança precisa saber dessa condição. Tem uma pergunta aqui. Qual seria o processo? A Diva pergunta: qual seria o processo para envolver a igreja? Olha, Diva, eu percebo que o autismo ainda é um tabu para a nossa sociedade e, consequentemente, para a nossa igreja. Mas isso acontece porque a gente não tem, as pessoas não têm as informações necessárias para lidar, para receber, para ensinar, para se relacionar com essa criança autista. E um dos desafios é: eu recebo uma criança que não é verbal. Como que eu vou conversar com ela? Como que eu vou ensinar para ela sobre Jesus? E quando a gente vai conhecendo as características, a gente vai perdendo medo, vai tendo segurança para tratar essas questões. A criança, ela é não verbal, mas ela consegue se comunicar, ela entende o que eu estou falando, ela sinaliza coisas importantes ali, quando quer beber água, quando quer um brinquedo. Eu preciso conhecer isso para eu conseguir me vincular a essa criança. Então, eu preciso conhecer as características do autismo, eu preciso conhecer as particularidades de cada criança, porque o autismo traz uma série de características e sintomas, mas como eu falei, são manifestados de formas diferentes. E se eu conheço bem o meu aluno e eu consigo me vincular a ele, é natural que ele queira estar comigo, que ele, mesmo aquela criança que tenha todas as características das dificuldades nas relações, na comunicação, quando eu consigo estabelecer esse vínculo com essa criança, eu vou conseguir sentar com ele e expor todo o plano de salvação, lógico que dentro, né, na linguagem da criança, usando recursos visuais, usando uma linguagem mais sucinta, de forma mais direta para atingir o coração dessa criança. A Adriana comenta aqui pra gente: meu povo perece por falta de conhecimento. É verdade, Adriana, e eu vejo muito isso em relação a essas famílias e essas crianças autistas, porque as crianças sofrem, porque muitas vezes quem vai lidar com elas não sabe realmente o que fazer. Rosângela Sobral pergunta: qual é a melhor maneira de lidar com a criança autista quando elas demonstram irritação? Rosângela, para eu perceber por que essa criança está irritada, talvez, se essa criança chega para mim pela primeira vez, eu não tenho essa resposta. O que deixou essa criança irritada? Pode ser várias questões. Pode ser a sala que está num ambiente muito quente, pode ser o barulho, mas se é o meu aluno e eu conheço as suas particularidades, eu vou conhecer quais são os gatilhos que levam essa criança à irritação. Essa criança não gosta do toque, então as pessoas que trabalham ali com essa criança vão evitar tocar, para que ela não se irrite. Essa criança, ela não gosta do barulho, a turma está muito agitada, está fazendo barulho, isso pode levar essa criança num nível de estresse, de irritação ou até mesmo de uma crise. Então, para eu conhecer o que leva essa criança à irritação, eu preciso estar ali convivendo com essa criança, mas a gente consegue perceber sim que existem gatilhos que levam a criança à irritação ou crise. Tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu já li. Continuando aqui nos comentários. Como lidar com a inclusão de crianças sem a separação de outras crianças, divisão das atenções no mundo onde criança quer atenção e autista precisa de mais cuidado? Antigamente havia uma separação, você colocava as pessoas com deficiência e com outras condições numa sala e as crianças típicas ficavam numa outra sala. Hoje, a inclusão é juntar crianças típicas e atípicas no mesmo ambiente e não é fazer a mesma coisa para todos.
Eu preciso ter um olhar para as particularidades de cada criança para que eu possa atingir o coração daquela criança, para que eu possa satisfazer a necessidade daquela criança. Então, por exemplo, as crianças, elas vão sentar ali à mesa, no momento da história. Por que elas vão fazer isso? Porque elas conseguem fazer isso. A criança autista, algumas vão conseguir, outras não. Outras crianças que podem ter uma hiperatividade, que é uma comorbidade associada ao autismo, se essa criança não tem uma medicação, se essa criança não está fazendo ali as terapias, pode ser que ela não consiga sentar como as outras crianças, mas ela está ali. Isso é inclusão. E eu vou respeitar isso. Eu vou deixar a criança fazer o que quer? Não. Eu vou ignorar a criança? Também não. Eu vou dar os comandos necessários para a criança. Eu vou contar a história, talvez resumida para a criança. Eu vou sentar no chão ao lado dela, como eu falei? Sim. Isso é inclusão. Eu vou olhar para o que cada um precisa, principalmente as crianças autistas, e eu vou atender na medida do possível. Eu não vou sair correndo atrás, a criança está no momento ali, correndo, dando volta pela sala. Eu vou contar a história para ela naquele momento? Não. Mas eu vou, de alguma forma, incluir no grupo, fazer com que ela se sinta parte do grupo e contar o que eu conto para as outras crianças, ainda que de forma adaptada, ainda que de forma resumida, mas eu preciso olhar para essa criança, ela precisa estar ali. A gente tem uma contribuição da neurociência, ela diz o seguinte, que quando uma criança autista, ela está num grupo, ela tem um comportamento diferente, e todo grupo ali tem um comportamento parecido, quando essa criança convive com isso, com esses comportamentos diferentes dos seus, os seus neurônios espelhos são ativados, fazendo com que ela, consequentemente, aprenda por observação mesmo esses comportamentos. Então, essas crianças, elas precisam estar incluídas, elas precisam estar inseridas no grupo onde tem outras crianças. É assim que elas vão aprender a se socializar, é assim que elas vão aprender a se comunicar, a dividir o brinquedo, a ouvir. E a gente tem um papel muito importante em ensinar para essas crianças também, porque, como eu disse, muitas vezes a igreja vai ser o primeiro lugar que ela frequenta antes de ir para a escola. Quando a criança está em crise, como devemos proceder? Chamar os pais? Priscila pergunta. Primeiro, Priscila, se eu sei o que fazer, em princípio eu não vejo a necessidade de chamar os pais. Eu preciso, primeiro, respeitar aquele momento da criança que está em crise. Quando a criança está gritando, está chorando, ela não vai ouvir a gente. Não adianta querer dar um brinquedo para ela, querer dar um papel para ela riscar, pintar. Não adianta. O procedimento é o seguinte, para acalmar uma criança autista. Senta ao lado dela, espera alguns minutos. Quando você perceber que está reduzindo um pouquinho, tenta estabelecer uma comunicação breve com ela, chamar a atenção dela para alguma coisa. E se essa criança ela está vinculada a você, você consegue fazer essa intervenção de forma correta, fazer com que aquela crise passe, porque a crise passa. Não vejo a necessidade de chamar os pais, a menos que quem está ali naquele momento não se sinta seguro para fazer essa intervenção, aí talvez a alternativa realmente seja chamar os pais, mas eu indicaria treinar a equipe para saber como proceder diante da crise da criança autista, porque muitas vezes aquele momento que a mãe e o pai sentam ali na igreja é um momento que eles estão ali, né, no momento de buscar a Deus, mas não é só isso, muitas vezes é o único descanso que a família tem. Então a gente precisa realmente estar preparados para lidar e não ter que chamar os pais, ou se chamar que seja a única alternativa, tá bom?
Outra pergunta aqui. Pensando no processo de inclusão, nós adultos, quer seja responsável ou líder, como podemos auxiliar as outras crianças a colaborar e a compreender? Eu citei o exemplo aqui da sala, da EBD, que a gente tem 2 crianças autistas, e a gente teve um aluno frequentando por meses a sala, e eu nunca disse para os alunos, para as crianças, que era uma criança autista. Mas aí, em algum momento, surgiu a necessidade, alguma criança falou, deixa que é autista. Eu expliquei para eles o que era o autismo e expliquei que aquela criança era como elas. Gostava de brincar, entendia o que a gente falava, ouvia. Quando eu percebo que quando o grupo sabe que a gente tem uma pessoa, uma criança diferente, isso eu vejo também na escola, não só na igreja. As crianças, o grupo ajuda, o grupo acolhe, o grupo tolera alguns comportamentos que pra gente não são muito aceitáveis. Então a gente precisa trabalhar com as crianças o quê? Essa criança é diferente e é preciso respeitar as diferenças, porque todos somos criação de Deus. E Deus ama todas as pessoas, a todas as crianças. A gente não pode ter receio de abordar o tema com elas, achando que vai rotular, ou que vai criar alguma situação ali. Para que as crianças saibam o que fazer, assim como os adultos saibam o que fazer, é preciso que conheçam a condição e as diferenças existentes. A gente não precisa ficar enfatizando alguma fragilidade, alguma limitação que exista, mas a gente deve enfatizar que o respeito às diferenças deve prevalecer, sim. E quando a gente faz isso, é engraçado, a turma realmente acolhe, mas sempre tem aquele aluno ali que a gente chama de aluno tutor. Ele vai estar ali mais próximo, vai ajudar na hora da atividade. Se tiver alguma questão ali de autonomia, a criança também ajuda. Então, isso é benéfico para todos. Para a criança autista, que recebe o acolhimento da turma, e para todo o grupo que percebe a forma correta de lidar com esse amigo. Outra pergunta aqui do Rai. Visto que esse assunto ainda é tabu para a maioria da população, é verdade? Precisamos ter mais orientações como essa. Pergunto, quais profissionais por natureza estão qualificados para isso? Para tratar as questões do espectro do autismo, pessoas que realmente tenham. Muitas vezes a gente vê pessoas que fizeram um curso online e querem falar sobre o autismo. São pessoas que realmente, o ideal é que pessoas que convivam com autismo, pessoas que tenham formação. A minha formação inicial, eu sou pedagoga. Depois eu fiz a pós em educação especial inclusiva, que traz bastante informação sobre o espectro do autismo. A gente tem também a pós-graduação no transtorno do espectro autista, que é uma formação muito importante, que traz muita informação. São pessoas que realmente estejam voltadas para essas questões do espectro do autismo. Mas podem ser também pedagogos, a gente trabalha muito com isso, eu percebo isso muito na escola. Os profissionais estão há tanto tempo na educação, que quando chega uma criança autista, o professor ali bate o olho e percebe. Tem alguma coisa diferente aqui. Então, pessoas que tenham familiaridade com o convívio com as crianças, mas que também busquem informações sobre o espectro do autismo, sobre algumas formações mais específicas, como essas que eu mencionei. O tratamento é multidisciplinar da área de saúde juntamente com a família, com certeza. É uma equipe grande aí ajudando essa família, essa criança nesse tratamento de adquirir habilidades, de trabalhar as questões da socialização, da comunicação, sempre respeitando as particularidades. Então, a família precisa estar junta. E eu digo também que, para que a gente consiga ajudar essas famílias, a igreja precisa estar envolvida também nesse processo. E a gente só vai conseguir se envolver com essas famílias, a gente só vai conseguir ajudar essas famílias se a gente tiver as informações suficientes para acolher e para fazer as abordagens corretas, respeitando as crianças, né? Esses dias alguém me perguntou lá na igreja,
Miriam, a nossa criança autista sempre chora quando chega lá. E isso aí é um processo natural. A criança, ela, depois de um tempo, ela fica bem, ela brinca, ela participa da história. Como que a gente faz esse momento? Que aí, o que eu percebo? Segundo esse relato, um monte de gente chega para acalmar a criança, e aí isso não é o ideal, porque fica muito estímulo para aquela criança, estímulo visual, estímulo auditivo. É mais ou menos igual ao da crise. Deixa a criança se acalmar um pouquinho. Uma pessoa chega para fazer a abordagem, para acolher a criança, para tentar chamar a atenção dela para outra coisa. Esse que é o ideal para a gente fazer o acolhimento da criança que sempre chora quando chega no departamento infantil. Uma pergunta aqui, Gabi Soares: como lidar com as demais crianças típicas em momentos de crise? Na minha igreja, os casos autistas são poucos e nesses momentos elas acabam ficando assustadas e ficam olhando. Qual é a forma que podemos lidar com isso? Gabi, é realmente um desafio, porque muitas vezes a gente está no mesmo ambiente, a criança entra, ela não precisa nem estar em crise, muitas vezes a gente vê, passou um tempo ali, a criança já começou a ficar um pouco mais agitada, começa com as estereotipias, começa a circular mais ou fazer barulhos, a gente percebe que as crianças realmente se voltam, porque chama a atenção, são comportamentos diferentes que chamam a atenção, e a gente não precisa coibir isso em relação às crianças, né, típicas. Não olhem, deixem. Mas a gente precisa entender que isso é inclusão. Se eu tiver uma pessoa para tirar essa criança autista da sala que está em crise e levar para um ambiente mais tranquilo, isso é o ideal. Se eu não tiver isso, eu vou envolver o grupo nisso. Não para as crianças fazerem intervenção, mas para as crianças entenderem que aquela criança autista está tendo aquele comportamento justamente pela sua condição, que faz parte, e a gente precisa, desde cedo, aprender a conviver e aprender a respeitar. Muitas vezes, o que é o ideal nem sempre é possível acontecer. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade para lidar com a situação ali daquele momento, tá bom? Acho que as perguntas eram essas. Temos aqui alguns agradecimentos. Agradeço a todos vocês que participaram aqui da live. Se tiverem mais perguntas, podem mandar. Tem aqui o Instagram, vocês podem mandar. Tem também conteúdo no LinkedIn. Eu fico à disposição. Realmente a minha intenção é ajudar as igrejas, ajudar as famílias, e que a gente possa estar unidos e envolvidos nesse papel tão importante que nós temos hoje a desempenhar, tá bom? Que Deus abençoe vocês, uma boa noite, fiquem com Deus.